Olá, gente, tudo bem? Sou Elisângela. Eu trabalho em uma empresa de negociação há mais de 3 anos, né? E recentemente eu fui chamada para fazer parte de uma negociação entre duas empresas, né? Uma empresa de atacado e uma empresa de varejo, né? Elas estavam passando por uns momentos aí, uns perrenguezinhos, né? Há mais de 3 anos que elas estavam tentando uma negociação e elas nunca tinham chegado a um consenso, né? E aí então eu fui convidada para tentar resolver esse impasse, né? Essas duas empresas, elas são bem conhecidas nacionalmente, né? E como elas estavam há um bom tempo tentando travar essa negociação sem sucesso, porque toda vez que tinham alguma reunião, elas se atacavam simultaneamente, né? Elas não chegavam a um senso comum, um objetivo real, né? Por que que eles estariam tentando negociar, né? Uma queria preços mais baixos, a outra não queria ceder, e nessa enrolação toda, é, de não querer abrir mão de alguns privilégios, né? Na negociação, eu sugeri que as duas fechassem uma parceria, né? Não perguntasse o porquê de estar querendo um valor menor, mas que elas investissem, né? E fossem parceiras uma das outras, né? Que a empresa de atacado pudesse comprar uma parte das ações da empresa de varejo e que a empresa de varejo pudesse expor os produtos da empresa de atacado em sua vitrine, com o objetivo de chamar a atenção de outras empresas para fecharem parcerias com ela. Né? E nesse impasse, né, de vai e vem, as empresas com muita luta, depois de muita negociação, de muita conversa, né, explicando para eles o real motivo de uma negociação, o verdadeiro sentido da negociação, né, eles enfim chegaram a um consenso. Né, a empresa, né, de atacado decidiu abrir mão, né, do seu preconceito em não ceder em relação à empresa de varejo, e a empresa de atacado ela passou a ter uma parceria fiel com a empresa de varejo, e a empresa de varejo passou a divulgar mais os produtos da empresa de atacado. Isso levou alguns minutos, foi algo muito tenso até conseguir chegar nesse ponto de saturação, né? Então eu sugeri que as empresas elas focassem mais, né, nessa questão, porque não é fácil, né, ter uma negociação desse tamanho, né? Então nós chegamos ali a algum ponto e combinamos, né, que quando as tensões subissem, eles dessem uma pausa, respirassem, esperassem mais 5 minutos e conversassem novamente, né? Então, tivemos ali uma lição em relação a essas duas empresas, né? Duas empresas tão grandes, tão importantes, que chegaram, né, a um ponto correto da negociação, né? Quando elas descobriram que elas podem ser parceiras, não inimigas, né? Que elas têm que lutar pelo bem comum, né? Não se importar com o preço que a outra cobra, mas com o pessoal que está lá fora, se eles vão querer ou não adquirir esses produtos dessa empresa, né? E a lição que eu queria deixar para vocês hoje é que não negocie posições, negocie interesses, né? Parece simples, mas é inacreditavelmente poderoso. Quando você para de olhar o que a outra parte ela está pedindo e você começa a buscar o porquê dela estar pedindo, um mundo de possibilidades se abre. Então isso aí é importantíssimo, né? E você para de ficar para de ficar dividindo uma pizza, né? E começa a pensar em como fazer uma pizza maior que dê para todos, né? Então, é um jogo de interesse mútuo, né? Mas também tem que pensar no interesse também de quem vai adquirir esse produto, se realmente vai valer a pena ou não, né? Porque não adianta você jogar um preço lá em cima de um produto se o consumidor final ele não aprovar. E aí foi isso que salvou a parceria entre essas duas empresas que tinham um casamento perfeito no papel, mas que na realidade esse casamento estava prestes a ter um ponto final, né? E eles pararam de ser adversário e se tornaram aliados, né? Contra um problema comum. E foi isso que eu queria compartilhar com vocês. E detalhe, gente, o papel do negociador nesse momento é extremamente importante. Não desmereça o trabalho de quem
lida com a negociação, porque não é fácil. Mas no final tudo dá certo.